Olá, meus queridos irmãos, eu desejo que o amor e a misericórdia de Deus cubram a sua vida de uma maneira especial hoje e a sua família também. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e nós estamos aqui juntos, reunidos para buscar a Deus. Olha, irmão, sabe uma coisa que eu agradeço muito ao Senhor? É que aqui é o lugar da gente reabastecer as nossas energias. A palavra de Deus, irmãos, ela é repleta de passagens bíblicas onde Deus encoraja o seu povo. Isso porque, irmãos, é normal nós nos sentirmos cansados de vez em quando. Eu não estou falando que você deve ficar cansado pro resto da vida nesse deserto terrível, nesse lugar assim, onde tudo vai mal, onde você não enxerga nada de bom. Não é isso, irmãos. Nós passamos pelo deserto, todos nós, mas ele tem começo, meio e fim. O problema, irmãos, é quando a gente fica muito desanimado e a gente começa a achar que não tem mais jeito, de que a gente nunca vai sair dessa situação e o pior, que Deus está triste conosco. A gente acha que Deus, ele está assim decepcionado porque ele já nos abençoou de tantas maneiras e hoje nós estamos prostrados. Deixa eu te falar uma coisa, o maior perigo do cansaço não é o cansaço em si, mas é como você se posiciona diante dele. E eu vou trazer aqui uma parábola que Jesus ele falou exatamente sobre isso, por mais que quando a gente lê a parábola, a gente tira outras conclusões. Mas eu vou te mostrar hoje que existe um segredo para você não perder as bênçãos que Deus tem para sua vida e para você não ficar de fora dos planos do Senhor, tá bom? Olha, essa mensagem vai falar profundamente. Eu já estou aqui sentindo a presença de Deus porque eu estava orando, eu estava meditando nessa palavra e Deus me direcionou assim, de uma maneira cirúrgica, sabe? Você vai superar esse desânimo de uma vez por todas. E mesmo que esse desânimo ele permaneça por um tempo, você precisa estar com seu coração preparado, porque é nessa hora que Deus se manifesta, é nessa hora que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua vida. Amém? Eu já contei muitas vezes aqui o meu testemunho, mas eu nunca me esqueço, irmãos. Assim que eu me converti, eu estava buscando muito a Deus, sabe? E eu fiquei ali muitos meses mergulhando na palavra de Deus, tentando entender de uma maneira clara o que Deus tinha para a minha vida, para o meu chamado, para o meu ministério. Irmãos, eu me lembro como se fosse hoje. De repente me veio um cansaço. Eu não sei explicar de onde veio. Hoje eu entendo que foi uma grande batalha espiritual que eu enfrentei. E esse cansaço não era natural, não era normal, irmãos, porque eu nunca fui preguiçoso, sempre fui batalhador, trabalhador, mas eu não queria trabalhar, eu não queria levantar da cama. E eu fiquei, irmãos, uma semana dentro do quarto. A minha mãe ficou preocupada, eu só queria ficar lendo a Bíblia. Eu não tinha forças, irmãos, eu não sei explicar. Mas aí, de repente, eu comecei a perceber uma coisa. Poderia ser algo espiritual. Aquilo poderia ser um ataque das trevas contra a minha vida. Afinal de contas, quanto mais a gente ora, quanto mais a gente busca a Deus, mais o inimigo se levanta, porque a gente passa a ser uma ameaça para ele, certo? Quando você está lá no mundo, ou então com um pé na igreja, um pé no mundo, você não está firme, aquilo não incomoda o inimigo e é por isso que ele prefere que você fique nessa situação. Você que está aí em cima do muro, olha, tome cuidado. Você que não tem buscado a Deus, mas tem buscado as coisas terrenas, os pecados que você vai deixando entrar na sua vida. Olha, irmãos, eu vou trazer um alerta aqui hoje. Como irmão em Cristo, como seu pastor, se é que assim eu posso dizer, eu quero trazer esse ensinamento porque isso vai abrir os seus olhos. E sabe o que aconteceu, irmãos? Depois de uma semana, eu estava ali naquela tristeza, aquele desânimo, e eu fiquei sabendo que ia ter um ministério de louvor lá de Belo Horizonte, que ia lá na minha cidade. Irmãos, eu não tinha força nenhuma, mas eu pensei, Deus vai me curar ali, Deus vai me libertar. Seja lá o que for, se for algo físico, terreno, se for algo espiritual, Deus, ele vai me trazer um ânimo novo. Irmãos, quando eu cheguei nesse evento, era num ginásio lá da nossa cidade e eu comecei a adorar a Deus e eu comecei a falar com Deus. Sabe quando você tira lá do fundo do seu coração uma oração? Eu falei, Deus, sem ti nada posso fazer. Eu me humilho na tua presença, eu não sei como vai ser minha vida, o meu futuro. Eu estou cheio de medo, eu estou cheio de incertezas sobre o meu futuro e eu estou muito cansado. Deus, tira esse desânimo. Irmãos, a presença de Deus me tomou ali e eu comecei a chorar. E as lágrimas desciam numa facilidade muito grande e Deus foi me enchendo. Naquela época eu ainda não orava em línguas, mas irmãos, eu estava tão cheio do Espírito Santo
E de repente, irmãos, aquela tristeza, aquela coisa ruim foi saindo. Irmãos, Deus me renovou. Olha, naquela hora eu podia ir para a glória assim, direto. Sabe quando você está tão cheio do Espírito Santo, nada mais importa? Irmãos, a partir daquele dia, nunca mais eu tive aquele desânimo, aquele marasmo espiritual. E eu quero orar por você nesse sentido hoje, tá bom? Deus, Ele vai te curar, Ele vai te libertar, seja lá o que for. Se for algo emocional, Jesus cura. Se for algo físico, Ele cura também. Deus vai fazer uma obra linda na sua vida, tá bom? Antes de começar essa mensagem, irmãos, eu só quero pedir uma coisa. Eu sei que muitos de vocês já acompanham aqui a oração, mas ainda não são inscritos no meu canal. Então, eu peço para você clicar no botão aqui embaixo do vídeo, inscrever-se, dá uma olhadinha aí. Do lado vai aparecer um sininho, é muito importante clicar nesse sininho e selecionar a opção todas, tá certo? Assim você vai receber no seu celular os próximos vídeos que eu colocar. Glória a Deus. Vamos lá então, vamos começar com a mensagem. Irmãos, hoje eu quero conversar sobre uma passagem muito conhecida, mas que guarda segredos profundos que eu tenho certeza que pouca gente percebe. É a parábola das 10 virgens. Lembra dela? Jesus contou em Mateus capítulo 25. E olha só que interessante, Jesus contou essa história para explicar como vai ser o reino dos céus, ou seja, para a gente entender melhor como vai ser a volta dele. Então agora eu quero que você preste atenção, eu vou explicar do jeito mais fácil possível. Jesus falou que tinha 10 moças, e elas eram chamadas de virgens. E essas moças estavam esperando a chegada do noivo para participar de um casamento. E naquela época as festas eram à noite, e como não tinha energia elétrica, as pessoas precisavam levar lâmpadas com óleo para iluminar o caminho até o local da festa, entendeu? E essas 10 moças então estavam esperando, mas Jesus disse que 5 delas eram prudentes, ou seja, elas eram cuidadosas, e as outras 5 eram insensatas, elas eram descuidadas. E a diferença das prudentes para as insensatas é que as prudentes levaram um óleo reserva para as lâmpadas, porque elas sabiam que o noivo poderia demorar um pouco mais para chegar. E já as outras 5 não levaram o óleo extra, achando que tudo ia dar certo sem precisar se preocupar com isso, entendeu? Sabe quando a pessoa ela leva as coisas de qualquer jeito, ela não se prepara, ela leva sempre na brincadeira, vamos assim dizer? Mas irmãos, o problema aconteceu porque o noivo demorou bastante para chegar, e aí então as 10 acabaram pegando no sono enquanto elas esperavam. E de repente, no meio da noite, à meia-noite, elas ouviram alguém gritando: "O noivo chegou! Saiam para recebê-lo!" Irmãos, naquela hora elas acordaram assustadas e elas começaram a preparar as suas lâmpadas. E aí que veio o grande problema. As 5 moças descuidadas perceberam que as lâmpadas delas estavam se apagando, porque elas não tinham o óleo reserva. E então, desesperadas, elas pediram o óleo emprestado para as outras 5. Mas elas disseram que não podiam emprestar, senão iria faltar óleo para elas. Então, aquelas moças descuidadas, o que elas fizeram? Tiveram que sair correndo para comprar o óleo. Mas enquanto elas estavam fora, o noivo chegou, entrou para a festa e fechou a porta. E as prudentes, é óbvio, entraram com ele, mas quando as moças descuidadas voltaram, aí já era tarde demais. Elas bateram na porta, mas não puderam entrar. E o noivo então disse que não as conhecia. Irmãos, quando a gente escuta essa história, essa parábola das 10 virgens, a gente logo pensa no óleo das lâmpadas e na importância de estar preparado, não é verdade? Mas olha só que interessante, tem um detalhe nessa parábola que quase ninguém repara, mas que faz toda a diferença. Eu estava olhando aqui, irmãos, e eu percebi uma coisa muito interessante. Não foram só as virgens imprudentes que dormiram. Na verdade, até as virgens prudentes dormiram também, pegaram no sono. E aqui em Mateus capítulo 25, o versículo 5, diz assim, ó: "O noivo demorou a chegar, e todas elas ficaram com sono e adormeceram." Olha isso, irmãos, que coisa interessante. Não é só quem estava despreparado que cochilou. Todas dormiram, sabe por quê? Porque esperar cansa, não é verdade? Ficar esperando por algo muito tempo, irmãos, é cansativo. E é exatamente isso que eu quero te mostrar hoje. Você que está sentindo um cansaço hoje, um desânimo, não significa que você perdeu a sua fé. Só significa que você simplesmente está cansado. Viver nesse mundo, irmãos, não é fácil. E quando a Bíblia fala que Jesus está voltando, que Ele está vindo para buscar a sua noiva, isso não quer dizer que vai ser amanhã, que vai ser depois de amanhã. Quando a gente fala isso é porque devemos estar preparados, certo? Mas os apóstolos, eles já achavam que Jesus iria voltar naquela época. Afinal de contas, tinha muita perseguição, era terrível a perseguição naquele momento e eles achavam que já estavam vivendo o cumprimento das profecias.
Hoje, quando a gente olha para a situação do mundo, a gente começa a perceber que realmente as dores de parto vão se agravando. E foi Jesus quem fez essa comparação. Ele disse: quando vocês perceberem que as contrações, assim como as contrações de uma grávida, estão aumentando, é sinal de que eu estou voltando. Mas, irmãos, a Bíblia deixa muito claro, e Jesus contou nessa parábola aqui, que muitos vão dormir. Na verdade, todos nós vamos ter um momento de desânimo, um momento onde a gente vai se sentir mais fraco. E é por isso que a gente não precisa ficar se culpando por causa disso. Nós só precisamos tomar uma posição. Tem um versículo lá em Romanos, capítulo 13, o versículo 11, que diz assim, despertem, pois a nossa salvação está mais próxima agora do que quando cremos no início. Amém? Então Paulo não está dizendo que é errado sentir um sono espiritual. Ele está alertando sobre o perigo de se acomodar, de achar que tudo está garantido só porque um dia você entregou sua vida para Jesus e agora você não precisa renunciar ao pecado, você não precisa mais orar, não precisa ler a Bíblia. Irmãos, pensa numa coisa aqui comigo. Quantas vezes você viu alguém começar firme com Deus, cheio de vontade de servir, mas aos poucos foi se acostumando, ficando acomodado, e a pessoa fica como se estivesse em cima do muro entre Deus e o mundo, não é verdade? Inclusive, irmãos, tem um acontecimento na Bíblia que mostra exatamente isso que eu estou te falando. A Bíblia conta no livro de Atos, capítulo 20, que um jovem chamado Eutico, ele estava ouvindo o apóstolo Paulo pregando. Só que aquela mensagem demorou bastante. E olha que interessante, o fato de Paulo demorar muito na pregação se assemelha muito à volta de Jesus. Jesus aparentemente está demorando, certo? Inclusive a Bíblia diz que Jesus não voltou ainda porque Deus espera que o maior número de pessoas se arrependa. Ou seja, não quer dizer que Deus se esqueceu de nós, não. Quer dizer que Deus importa que mais vidas sejam salvas. Então quando alguém fica falando assim, Jesus, volta logo, eu não aguento mais ficar aqui. Irmãos, precisamos pensar nas outras pessoas. Quanta gente ainda não se converteu? Quantas pessoas ainda não abriram os olhos? Olha para dentro da sua família, eu tenho certeza que nem todos ali são salvos. Irmãos, precisamos orar por essas pessoas, porque se você acha que a sua vida está difícil, imagina para aqueles que ainda não se entregaram a Cristo. Irmãos, o que será deles no dia do juízo final? Precisamos orar, precisamos pregar, precisamos aproveitar esse tempo que nós estamos vivendo. O problema, sabe qual é? É que muitas vezes nós olhamos para a nossa própria vida e nós achamos que somos os mais sofredores de todos. Achamos que os nossos problemas são os piores de todos. Irmãos, precisamos olhar mais para o nosso lado, para o nosso próximo. Às vezes dentro da igreja tem pessoas que estão passando por uma situação terrível. E nesse momento eu não consigo deixar de pensar em Jesus. Quando Jesus estava crucificado, ele ainda teve tempo de orar pelos seus perseguidores, ele teve um coração que se compadeceu e ainda salvou aquele homem de última hora, aquele homem que estava do lado dele. Então, irmãos, precisamos ter mais compaixão, tá certo? O apóstolo Paulo estava pregando, E como eu disse, ele demorou muito na mensagem, e esse jovem chamado Eutico, ele estava sentado na janela, e a Bíblia diz que ele pegou no sono. Eu quero ler para você Atos capítulo 20, o versículo 9, olha só o que aconteceu com ele. Diz assim, Sentado na janela estava um jovem chamado Eutico, que foi tomado por um sono profundo enquanto Paulo falava demoradamente. E dominado pelo sono, ele caiu do terceiro andar e ele foi levantado morto. Olha isso, irmãos, olha que curioso. Eutico não estava do lado de fora, ele estava ali participando do culto, ouvindo a palavra. Ele parecia estar no lugar certo, mas lá no fundo ele estava dividido, ele estava meio lá, meio cá, ele estava na janela. E o problema da janela é justamente esse, você não está nem totalmente dentro, nem totalmente fora, entendeu? E é exatamente aí que está o problema que Jesus queria mostrar com essa parábola das 10 virgens. Você pode se sentir cansado hoje, você pode sentir vontade de desistir às vezes, e Deus entende isso, certo? Deus não vai te culpar por isso, mas a questão é, onde você escolheu estar quando esse cansaço chega? Você está firme com Deus realmente? Você está com seu óleo preparado? Ou você está numa posição perigosa que se você pegar no sono, você vai ter uma queda brusca? Irmãos, o cansaço, como eu disse, vai chegar para todo mundo. Momentos difíceis, situações que parecem que não tem saída, mas olha só que interessante, Deus, ele não condena o seu cansaço. Ele só quer saber se você está preparado, se você está firme para andar com Ele, até mesmo se Jesus voltar hoje para a sua vida. Você vai estar com Cristo hoje?
Essa é uma pergunta que só você pode responder, só eu posso responder. Então, eu não sei qual é a situação que você está enfrentando, mas eu sei que é exatamente aí onde você está, que Deus, Ele quer te despertar. Deus, Ele quer te levantar. Mesmo que você esteja frustrado, mesmo que pareça que as situações estão todas contrárias, hoje é dia de tomar uma decisão, de sair dessa acomodação espiritual. Lembre-se que o Evangelho não é o quanto você suporta as provações, as tentações na sua própria força, mas é o quanto você confia em Jesus. Porque quando você se humilha na presença dele, é aí que vem a sua força. Amém? Irmãos, eu já perdi as contas de quantas vezes eu não tinha condições nenhuma de prosseguir, mas eu simplesmente dobrei o meu joelho, eu comecei a falar com o Senhor e comecei a falar: Deus, eu não dou conta, me ajuda. E foi nessa hora, irmãos, que o Espírito Santo me consolou, me encorajou e me colocou de pé. Amém? Então, se você foi tocado por esta palavra, eu quero orar por você agora. Eu quero pedir a Deus que te renove, que te fortaleça. Não importa a sua situação hoje, o mais importante é o seu coração estar cheio de fé, de esperança e confiante no Senhor. Amém? Então eu peço agora para você escrever aqui nos comentários: Deus falou comigo hoje, ou então eu precisava ouvir essa palavra justamente hoje. Assim, mais pessoas vão ser tocadas, abençoadas através da sua experiência. Amém? E não se esqueça, no final da oração, não deixe de compartilhar no WhatsApp. Olha quantas sementes você pode lançar hoje e essas pessoas serão tocadas, transformadas pelo poder de Deus. Aleluia! Então agora feche os seus olhos e eu quero orar pela sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor falou poderosamente conosco hoje. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, que essa mensagem não fique somente nas palavras, mas que ela transforme vidas nesse momento. Levanta, meu Pai, aqueles que estão acomodados espiritualmente. Quantas pessoas agora, meu Deus, estão orando comigo, cansadas, desanimadas, se sentindo fracas, até achando que o Senhor desistiu delas. Mas, Pai, eu sei que Tu és o Deus que nunca abandona os Teus filhos. Por isso eu te peço, renova as forças daqueles que não têm mais nenhum vigor. Tu és aquele que dá o ânimo ao cansado, aquele que levanta quem já não consegue mais caminhar sozinho. Oh, meu Pai, visita cada um dos meus irmãos, ó Deus. Sopra sobre essa mulher, sobre este homem, do Teu poder, da Tua unção. Em nome de Jesus eu declaro que todo desânimo, todo espírito de cansaço, toda opressão espiritual seja quebrada agora pelo poder do Teu nome. Oh, meu Deus, quantas pessoas estão agora pensando em desistir do casamento, pensando em desistir da sua caminhada de fé, estão frustradas, cansadas, desanimadas. Oh, Deus, eu creio que essa pessoa está sendo levantada agora. Eu creio que o Senhor está tocando profundamente esse coração. Oh, meu Pai, eu oro também por enfermidades. Quantas pessoas estão doentes nesse momento? Jesus, vai lá de encontro a essa pessoa. Eu creio que o Senhor está colocando a Tua mão nesse momento, fazendo uma cirurgia, colocando a mão e retirando todo tumor, todo câncer, toda doença. Eu ordeno, em nome de Jesus, saia desse corpo agora. Oh, meu Deus, que o Senhor venha destruir toda célula cancerígena, que o Senhor venha eliminar desse corpo toda inflamação, toda dor, tudo aquilo que tem debilitado essa pessoa. Oh, meu Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Quantas pessoas agora estão com feridas emocionais? Quantos estão sofrendo com ansiedade, com a preocupação? Acham que vão ter um infarto, que vai ter alguma coisa, porque é muita tensão, é muita pressão sobre essa pessoa. Pai, só o Senhor pode trazer o alívio. O Senhor mesmo disse: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso para a sua alma. Oh, meu Deus, liberta-nos dessa angústia. Quebra, meu Pai, toda corrente de ansiedade, de pensamentos ruins, negativos, que estão aprisionando essas pessoas. Senhor, meu Deus, tira, meu Pai, tudo aquilo que nos impede de Te servir com todo o coração. Restaura os sonhos, ministérios, chamados que já estavam quase abandonados. Oh, meu Deus, que esta oração possa alcançar muitos e muitos lares, meu Pai. Que essa mensagem venha tocar muitos corações, tocar os nossos familiares. Oh, Deus, eu creio que essa mensagem não foi em vão. O Senhor primeiro tocou no meu coração e eu creio que agora o Senhor está fazendo uma obra de transformação na vida de cada um. Pai,
Eu te agradeço por tudo que o Senhor fez aqui hoje e ainda irá fazer em nossas vidas. Continua, meu Deus, ministrando desta unção sobre nós, nesse dia de hoje e para todo sempre. É no nome de Jesus que eu oro e eu já te agradeço por tudo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oi, antes de você compartilhar esse vídeo, eu quero só te fazer uma pergunta. Você tem conseguido controlar suas emoções? Você sabia que a coisa mais importante hoje em dia é você saber lidar com as suas emoções para você não ser abalado com tudo que tem acontecido à sua volta? Sabe, irmãos, eu tenho percebido que cada dia mais as pessoas, mesmo tendo fé, acreditando em Deus, elas não estão conseguindo ser felizes e ter paz de verdade. E foi pensando nisso, irmãos, que eu comecei a olhar para a Bíblia e eu entendi que homens e mulheres do passado também enfrentaram esse mesmo mal, a ansiedade. E então eu selecionei 100 histórias da Bíblia com uma linguagem fácil e simples para você entender que é possível sim vencer a ansiedade e ter uma vida muito melhor, uma vida que vai ter paz com você, com as pessoas à sua volta e principalmente com Deus, porque eu não sei se você sabe, Deus não trabalha em coração ansioso, Deus espera que você confie nele de todo o coração e por isso neste livro eu vou te apresentar ferramentas para você vencer de vez esse mal, tá bom? Então eu quero enviar no seu e-mail este livro que eu acabei de escrever, chamado Sem Ansiedade. Eu tenho certeza, depois você vai contar o testemunho do que Deus vai fazer. Irmãos, milhares de pessoas já estão sendo abençoadas com as mensagens desse livro. Então faz o seguinte, eu vou deixar o link aqui embaixo e você vai clicar nele para você adquirir e receber agora no seu e-mail. Ou então você vai acessar www.semansiedade.com.br, tá bom? Eu creio que Deus tem planos maravilhosos para a sua vida e basta você dar o primeiro passo. São mensagens simples que vão te abençoar profundamente. Deus te abençoe, eu te espero lá.